domínio de duas funções. Primeira função, raiz de um polinómio sobre outro polinómio. Calcular os domínios. O que é que significa calcular o domínio? São os x que tornam esta operação possível. Ou seja, eu não posso ter raiz em R. Não posso ter raiz de um número negativo, menos 3. Em R não posso ter isto. Portanto, vou pôr aqui uma expressão aqui em baixo. Raiz de u. Para existir, temos que ter o u maior ou igual a zero. Está bem? Portanto, para calcular domínios, o radicando, o número ou a expressão que está abaixo da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Para podermos ter algum resultado. Depois, o denominador tem que ser diferente de zero. Portanto, se tiver aqui qualquer coisa, vamos pôr aqui um v a dividir por um u. Portanto, repare que o u é o denominador tem que ser diferente de zero. Senão, não dá para fazer a conta. Portanto, temos estas duas condições. Aqui à parte, que vão servir para este exercício. Em cima no numerador, o u, ou seja, a expressão que está debaixo da raiz tem que ser maior ou igual que zero. E o denominador tem que ser diferente de zero. É só isto que se tem que... ou seja, temos que encontrar os x que respeitem estas duas condições. Vamos lá então pôr aqui isto em linguagem matemática. E vamos escrever o d de f, o domínio da função f, é igual a chaveta, o x, o domínio em R, de x números reais, pertencem a todos os números reais, tais que, vamos aqui olhar para esta, portanto, dentro da raiz, que está dentro da raiz, x quadrado tem de ser maior ou igual que zero. Portanto, se usarem calculadora e puserem no negativo, dá erro, não é? E, por outro lado, o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, x ao quadrado menos 4x menos 3 diferente de zero. Vou enumerar então aqui estas condições para fazermos em cálculos auxiliares. Vá lá. A condição 1. Segunda condição. Vamos então começar por resolver a condição 1. Trata-se de resolver uma inequação. Aqui à parte, para não ter de usar sempre estas chavetas, fazemos em cálculos auxiliares. Vale a pena estar sempre a repetir o mesmo. X pertence a R, tal que vamos tratar delas à parte. Vamos então para a primeira condição e resolver esta inequação. Para que é uma inequação do segundo grau e vamos ter pode ter feito de duas formas. Vamos usar o gráfico da parábola, ou seja, vamos analisar o gráfico da expressão que está no primeiro membro da inequação. Ou seja, primeiro vamos achar os zeros desta parábola, da expressão desta parábola que está aqui. Então, a igual a 1, os coeficientes, o coeficiente do grau 2 não está, é como se tivesse 1. B, exatamente, menos 5. E C igual a 6. Dos zeros,
usando a forma resolvente, vou pôr aqui a forma resolvente, x igual menos b mais ou menos raiz b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então aqui a fórmula resolvente. Fórmula resolvente. Que resolve as equações de segundo grau ou os zeros das funções de segundo grau. Então fazer essa conta, deixar os zeros, depois ver a concavidade e fazer um esboço do gráfico. Então, x, portanto, x, isto é o cálculo dos zeros, okay? O cálculo dos zeros, não estamos ainda a resolver a inequação. A inequação vai ser resolvida com a análise do gráfico, é uma das formas de fazer. X igual menos b, ou seja, menos menos 5 dá 5, mais ou menos raiz de b quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, que dá 25, quadrado dá sempre positivo, menos 4 vezes 1 vezes 6, ou seja, fica menos 4 vezes 6, 24, sobre 2 já, 2 vezes 1, 2. Então, x igual 5 mais ou menos a raiz de, o que é que está aqui dentro? 1. E a raiz de 1 dá 1. O número que ao quadrado dá 1 é o 1. Sobre 2, vou pôr aqui equivalentes. E quero dizer que x igual, vamos aqui por alto fazer a conta, 5 mais 1, 6 a dividir por 2 dá 3, ou x igual a que 5 menos 1, 4 a dividir por 2 dá 2. Portanto, esses são os dois zeros da função, desta expressão aqui, que tem esta expressão. Vou aqui fazer o esboço gráfico, reparem que o a é maior do que 0. Portanto, o a aqui do coeficiente do grau 2 é maior do que 0, vamos ter concavidade voltada para cima. Então, a maior do que 0, agora vamos ter concavidade voltada para cima da parábola. Portanto, equações de segundo grau têm sempre como gráfico uma parábola. Fazendo o esboço dessa parábola, ora, tem os zeros 3 e 2, posso fazer só a parte positiva. Okay. Portanto, suponhamos que aqui é o 2, 2, vou ver o mais passado, 2, 3. A parábola vai, tendo concavidade voltada para cima, vai ter este aspecto. Certo? Este é o x. Este é o eixo dos y, das imagens. E é aqui que se vê o sinal. Portanto, até chegar ao 2, antes do 2, portanto, as imagens são positivas, certo? Portanto, coloco-se aqui mais. Entre o 2 e o 3, as imagens são negativas. Menos. E depois do 3, as imagens voltam a ser positivas.
ou os resultados daquela expressão são positivos. Mais. Temos aqui então, vamos ver aqui o sinal. Queremos então aqui passar a condição para baixo. Vamos pôr já a solução disto. A condição 1. Condição 1. Portanto, esta parábola, quando é que ela é maior ou igual que 0, isto é equivalente a dizer o quê? Quando é que ela é positiva, não negativa, ou seja, vai do menos infinito até ao 2, entre o menos infinito, portanto, nesta região aqui, as imagens são positivas ou não negativas, temos que incluir 2. Vamos estar x pertence, portanto, ao intervalo que vai do menos infinito até ao 2. Aqui é o 2 fechado. Porquê que é fechado? Porque o 2 é 0 e o 0 também é maior ou igual que 0. A reunião, a união com, temos outro intervalo que vai do 3 até ao mais infinito. Aqui também as imagens são positivas. 3 fechado, infinito. Ok, temos aqui então a condição 1. Isto pode ser feito, pode ser escrito de outra forma, mais simples, que é x pertence a R, os números reais, exceto esta região aqui, entre o 2 e o 3, exceto o intervalo 2 e 3. Outra forma de escrever esta primeira condição. Vamos passar então para a segunda condição, que já não é uma inequação, não tem uma desigualdade, tem aqui uma igualdade ou diferença. Vamos aqui resolver isto. Basta só usar a forma de resolver. Segunda condição. Assim. Então, para a segunda condição. E depois vamos fazer o quê? Vamos conjugar uma com a outra. E a outra. Tem que ser as duas respeitadas. Então, x tem que ser, esta expressão tem que ser diferente de 0. Vamos usar a forma resolvente que está lá em cima. X igual. Portanto, vamos escrever os coeficientes. Neste caso é x diferente. Atenção. X diferente. O a igual a 1. B igual a menos 4. E C igual a 3. Aqui não é preciso fazer o gráfico. Só preciso resolver esta equação. Então, o x tem que ser diferente de menos b. Vou usar a forma solvente, vou copiá-la já agora. E quem não está acostumado, está aqui a forma solvente. Ora, menos 4, está 4. Menos a raiz de p quadrado menos 4 quadrado é 16, menos o 4 vezes 1 vezes 3, ou seja, menos 12, sobre 2 vezes 1, ou 2 já, 2. Isto é equivalente a dizer que x é diferente de 4, mais ou menos 16 menos 12, 4. Raiz de 4 é 2, mais ou menos 2 sobre 2. É equivalente a dizer que x diferente de, e também tem que ser diferente de, para que, vamos pôr aqui um i. Portanto, a primeira 4 mais 2, 6 dividido por 2 dá 3, x diferente de 3 e x diferente de 4 menos 2, 2 dividido por 2 dá 1. Sim, portanto, x diferente de 2,
x diferente de 3 e x diferente de 1. Portanto, isto é equivalente a dizer que x pertence a R, exceto que números, então não pode ser 1 e também não pode ser 3. Vamos então conjugar as duas condições. Vou pegar aqui em cima, aqui no início, condição 1 e condição 2, já temos as soluções. Portanto, isto aqui, em jeito de conclusão, vou pôr assim. Agora, vou pôr isto aqui. E juntar as duas. Isto é equivalente a dizer que o domínio de f é x pertence a R, tal que para a condição 1 temos, agora para a condição 1, x pertence a R exceto o intervalo de 2 a 3, vou usar esta mais simplificada, esta também não gostaria mal, R exceto 2, intervalo de 2 a 3, aberto, então que x pertence a R exceto o intervalo de 2 a 3 e o x, eu podia usar x que pertence a R, ou x diferente, posso usar esta ou esta, x diferente de 3 e x diferente de 1, posso usar assim, x diferente de 3 e x diferente de 1. Vamos resumir isto. R excepto 2 e 3, R excepto o intervalo de 2 e 3, e aqui como tem que ser diferente de 3, vamos fechar o 3, e depois eu vou por aqui união com o 1, portanto também não pode ser 1. Portanto, R excepto os números do intervalo 2 e 3, união com 1. Então, resumindo isto, é uma forma de apresentar o resultado.